Irmãos, graça e paz, boa noite a todos. Estamos mais uma vez voltados para o nosso culto ao Senhor, um culto de adoração, um culto de louvor, um culto de gratidão a Deus. E eu te convido nessa noite, nesse domingo, a abrir a sua Bíblia, onde você estiver, na sua casa, onde você estiver, abra a sua Bíblia, no texto da palavra do Senhor que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, a partir do capítulo 12. Eu quero expor aos irmãos esse texto, 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 10. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1 até o versículo 10. É um texto também muito conhecido, mas eu quero apresentar aos irmãos para que nós possamos nessa noite meditar na bendita palavra do Senhor, e assim nos edificarmos, assim aprendermos, e assim sermos sempre mais praticantes da palavra do que ouvintes. Então, abra sua Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 1 até o versículo 10. Diz assim a bendita, gloriosa palavra do Senhor. Diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, pois direi a verdade. Mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Palavras do apóstolo Paulo aos irmãos da igreja de Corinto, quando ele se refere à sua visão, às visões que ele recebeu do Senhor, que ele não declara, ele não define, ele não demonstra quais foram, mas ele passa a falar que depois dessas visões que ele teve, foi-lhe colocado um espinho na carne, para que ele não se ensoberbecesse, que o reduzisse à humildade, para que ele pudesse perseverar da forma como o apóstolo era na palavra do Senhor. Eu quero meditar nessa noite usando esse texto e colocando para nós um tema, buscando um tema que eu coloquei para essa exposição, e o tema é a graça que supre forças na fraqueza. A graça que supre forças na fraqueza. E justifico o meu tema. A graça do Senhor Deus, ela é suficiente para que nós encontremos força em nossa fraqueza. Nas nossas dificuldades, nas perseguições, nas tribulações, nas agonias da vida, em todas essas coisas, a graça do Senhor precisa ser suficiente para nos garantir vitória, apesar dos nossos sofrimentos e da nossa fraqueza. Somos fracos e somos o vaso de onde a palavra de Deus emana, e por isso a graça do Senhor sempre supre forças na fraqueza humana. Assim pensando, nós vamos meditar nesse texto, usando esse tema, não é? A graça que supre forças na fraqueza, começando por esse texto maravilhoso de Paulo, no capítulo 12, a partir do versículo 1. Essa palavra graça, ela é mencionada
170 vezes no Novo Testamento. Ela sempre se refere ao favor divino conferido a pessoas que não merecem esse favor divino. É a palavra que abrange todas as riquezas que são encontradas em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós encontramos todas as riquezas necessárias à nossa vida. E essa é a palavra que abrange todas as riquezas. Então, quando eu quero dizer de algo bom em Cristo Jesus, que eu recebo, ou que eu vejo, ou que eu tenho, eu simplesmente posso dizer, a graça do Senhor está comigo. Essa graça é o meio pela qual nós recebemos todas as bênçãos de Deus, sejam materiais, sejam espirituais. Todas as bênçãos de Deus nós recebemos através dessa graça. Até mesmo os incrédulos recebem de Deus aquilo que nós chamamos de graça comum. Não é? Essa bondade comum de Deus para com toda a humanidade, com todas as pessoas. Essas bênçãos que são comuns a toda a humanidade. Chove sobre fortes e fracos, sobre pobres e ricos, sobre crentes e não crentes. Até mesmo os incrédulos, então, recebem de Deus essa graça comum. Mas a graça que Paulo vai falar aqui não é a graça comum. É a respeito da graça que leva à vida eterna. A graça comum é o constante cuidado de Deus por toda a criação. Deus sustenta, pela palavra do seu poder, Ele sustenta toda a criação. Tudo que Ele criou, Ele sustenta. E Ele supre todas as necessidades de todas as suas criaturas. Pela graça, Deus livra a humanidade de uma completa devassidão, de uma perdição completa. Nenhum homem chega a ser tão mal quanto ele poderia ser. Deus mantém a ordem através dessa graça comum, mantém sensos de beleza, de moralidade, de bondade na consciência da sociedade. Quantos homens que não confessam o Senhor ainda como seu Senhor e Salvador, mesmo assim são homens bons, que têm uma certa bondade, que têm certa consciência e que trabalham com essa consciência dada por essa graça comum. Os cristãos, no entanto, não é? Tiago capítulo 4, versículo 6 diz que o Senhor, a nós, Ele dá uma maior graça. E existe essa maior graça. Para nós não há limitação à graça de Deus, num exaurimento dela. Ela não se exaure. A graça de Deus sobre nós não termina quando termina a vida aqui. Ela continua sobre nós. Nessa graça, nessa maior graça que Deus nos dá, estão incluídas todas as provisões de Cristo em favor do seu povo. É o cuidado especial de Deus com aqueles que Ele elegeu para a salvação. A palavra de Deus em Efésios capítulo 2:8 diz assim, olha, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. O Senhor nos salva pela graça mediante a nossa fé. E pela graça também nós nos mantemos firmes. É a única possibilidade do homem se manter firme é pela graça. Romanos capítulo 5, versículo 2 diz, por intermédio de quem recebemos essa graça, na qual nos mantemos e estamos firmes. Somos salvos pela graça e continuamos salvos pela graça, mas também somos mantidos firmes pela graça de Deus. Ninguém é tão forte que se mantenha firme sem a aplicação da graça de Deus sobre a vida dele. A graça sustenta a nossa salvação. Ela nos livra das tentações. Ela nos ajuda a suportar o sofrimento, a suportar a dor. Ela nos ajuda a entender a palavra de Deus, aplicar a palavra de Deus com sabedoria à nossa vida. Ela nos conduz à comunhão e à oração. A graça nos capacita a servir ao Senhor de uma forma eficaz, de uma forma verdadeira, de uma forma que transforma a nossa vida. Quando eu olho para esse texto a respeito de Paulo contando as suas visões, contando a respeito do seu sofrimento, Paulo começa então do versículo 1 até o versículo 6, ele faz uma exposição das revelações maravilhosas de Deus. Irmãos, ele recebeu revelações maravilhosas de Deus. Ele faz uma defesa do seu apostolado. Ele está se defendendo. Os irmãos em Corinto, muitos irmãos em Corinto, estavam contra Paulo. Ele tinha sido desmerecido junto desses irmãos. Ele estava sendo desconsiderado por alguns irmãos coríntios.
Muitos daqueles irmãos consideravam Paulo inferior aos demais apóstolos, e até mesmo a determinados mestres. Eles se agradavam, os irmãos ali se agradavam de revelações e de visões. Quantas visões esse povo adorava, amava, quantas revelações eles buscavam. Parece que nós vivemos a mesma coisa hoje. Quantos irmãos deixam de apreciar a verdadeira palavra de Deus exposta, porque se sentem pressionados e precisam de revelações, de visões. E lá naquele tempo, aos apóstolos, eram comuns as revelações e as visões. Assim Paulo se vê assim, extremamente constrangido, até que ter que relatar um fato que aconteceu com ele há 14 anos atrás. 14 anos antes. E ele começa ainda a falar, meio constrangido, como se ele não fosse o homem da história. Ele precisa dizer que ele teve revelações e visões de Cristo, como os outros apóstolos, mas que ele não se vangloriava disso. Ele diz que esse homem foi arrebatado até o terceiro céu, diz que esse arrebatamento o levou ao paraíso, e que no paraíso ele ouviu palavras inefáveis, ou seja, há uma conversa no paraíso, não é um lugar estático. Paulo ouviu com palavras doces, inefáveis, doces, lá no paraíso. E que nada mais ele poderia revelar a respeito disso, porque a revelação lhe trouxe graves consequências, a fim de que ele não se tornasse um homem soberbo. Interessante, Deus às vezes, irmãos, nos trata mediante sofrimento, mediante dificuldades, mediante dores, para que a gente não se torne soberbo ao extremo. Quantos homens que recebem de Deus uma graça que os mantém saudáveis, fortes, atentos, e se tornam soberbos na vida. Paulo diz que o preço das revelações de Deus, o preço da visão que ele teve de ter ido ao paraíso, foi que ele não se ensoberbecesse, que ele não ficasse soberbo. Paulo já dissera aos coríntios que ele era superior aos coríntios. Ele já tinha dito isso na qualidade de oração, no falar em línguas. Olha, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18, Paulo diz para eles assim: olha, dou graças a meu Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Agora, aqueles irmãos que desmereciam Paulo, estão ouvindo Paulo falar de uma experiência com o mundo sobrenatural, coisa que até então Paulo não havia mencionado. Eles não tinham a menor ideia de que aquele homem que eles estavam desprezando, ridicularizando, acumulando de sofrimentos, parecendo insignificante, era na verdade um homem que fora arrebatado, que conheceu o paraíso, ainda em vida. Apesar de dar a eles essa comunicação a respeito do arrebatamento, nada do que ele ouviu foi transmitido aos irmãos. Ficou apenas com ele. O que aconteceu, ou aquilo que se disse lá no mundo sagrado, no paraíso, não podia ainda ser sabido pelos homens, e nem ainda pode ser sabido pelos homens da atualidade. Será que, após essa exposição de Paulo, os coríntios poderiam entender que estavam diante de um apóstolo do Senhor? Um homem digno de ser levado ao paraíso, ouvir palavras ditas ali, recebeu revelações, visões extraordinárias. Será que eles agora poderiam considerá-lo também um apóstolo, apesar de não ter feito tantas coisas assim como os irmãos esperavam? Ao contrário de muitas interpretações que visam buscar achar que Paulo estava orgulhoso dessa distinção, ao contrário de tudo isso, Paulo não estava orgulhoso. Ele afirma que absteve-se de revelar esse episódio para que os coríntios não levassem em conta tamanha sublimidade ou distinção por parte de Deus, mas que eles continuassem a olhar o apóstolo como ele era, como ele se portava, como ele falava, ou seja, um pecador redimido. Ele diz assim: olha, eu não vou gloriar-me, eu me abstenho para que ninguém se preocupe mais comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve.
Para o apóstolo, o que aconteceu não poderia ser colocado em qualquer qualidade que ele tivesse. Ele sentia, ele sabia, ele tinha certeza absoluta que esse poder, essa graça, esse maravilhoso arrebatamento que o levou ao céu, não dependia de suas qualidades, não era por isso. Ele não se julgava capaz pelo que recebeu, mas ele acredita essa dignidade à graça de Jesus. É um favor imerecido concedido a um pecador que se arrependeu de seus pecados. O que notamos, irmãos, é que apesar de receber tão rica graça, de ter estado no céu, foi-lhe proibido falar daquilo que ele viu e ouviu. Por isso Paulo se refere ao gloriar-se a si mesmo, conforme ele fala em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 30. Ele diz assim, olha, se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Paulo evita a ênfase no que aconteceu. São especulações que ele não poderia esclarecer. Ele seria tido como místico, o povo não estava como nunca esteve, nem jamais estará preparado para entender o que acontece lá no céu. Em Corinto era comum a glorificação de pessoas. A inveja, a discórdia na igreja, o desamor, a liberdade perigosa, deturpações morais, isso era comum na igreja de Corinto. Paulo lutava contra isso. Por isso ele se distinguiu com sobriedade em todo o seu modo de agir. Ele foi cauteloso em tudo que ele fez. E ele se calou sobre tudo que ultrapassava aquilo que cada pessoa via ou ouvia diretamente dele, não se referia às visões e às experiências que ele tinha com Deus. Em segundo lugar, irmãos, do versículo 7 até o versículo 10, Paulo fala sobre a graça que suplanta o sofrimento. E é interessante Paulo primeiro dizer que ele não estava se gloriando por ele mesmo, mas pela graça de Deus nele. E depois ele vai falar sobre essa graça que suplanta todo o sofrimento. E com esse ensinamento, irmãos, ele nos dá uma lição maravilhosa para a nossa vida hoje. Ele passa a falar sobre a limitação que é imposta a ele, para que ele reconheça diariamente uma coisa que nós precisávamos reconhecer diariamente, irmãos, é a nossa dependência de Deus. Paulo sabia, através do sofrimento, que ele dependia de Deus. E esse sofrimento diário, essa dependência, esse reconhecimento, fazia com que o orgulho de ter recebido essas revelações, de ser um apóstolo de Jesus, evitava que tudo isso pudesse encher o seu coração. E ele recebeu o famoso espinho na carne. Paulo não diz que esse mensageiro, esse anjo de Satanás, tenha vindo por vontade própria. Não, ele foi imposto, ele foi designado, ele foi mandado para esse fim. Às vezes, irmãos, o nosso sofrimento, as nossas dores, as nossas tristezas, não vem por conta própria. Há uma designação para que nós comecemos a pensar sobre a nossa vida, comecemos a olhar para a nossa própria história. Evitar a soberba através do sofrimento, que atestava na sua fraqueza ou na sua condição de ser humano, que ele era destituído de qualquer poder divino. Nós não somos cheios de poder, irmãos. O poder é de Jesus, o poder é do Espírito Santo, o poder é do nosso Deus. E às vezes nós somos chamados a sofrer para que nós entendamos isso, porque senão o orgulho, a soberba sobe ao nosso coração. E nós nos tornamos aquilo que Jesus não quer que nós nos tornemos. Palavra usada aqui como sinônimo para a estaca é stauros, ou skolops. Stauros quer dizer a estaca. Era uma estaca onde se pregava um condenado. Figuradamente, essa estaca, esse espinho, esse skolops, esse sofrimento de Paulo, era a cruz que o apóstolo teria de carregar por toda a sua vida e por todos os dias da sua vida. Nós podemos entender assim em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10.
quando Paulo diz assim: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida se manifeste em nossa carne mortal. Essa era a estaca, o stauros, que Paulo teria que carregar por toda a sua vida, e é sobre ela que ele se refere. Quanto ao que seria esse espinho na carne, não há nenhuma certeza a respeito. Calvino pensava que esse espinho seria relacionado a tentações espirituais, dúvidas, vontade de abandonar o apostolado, remorso de consciência. Isso Calvino pensava a respeito desse espinho na carne. Lutero já pensava diferente. Para Lutero seriam as oposições, as perseguições que Paulo sofria, a batalha contra aqueles que não estavam de acordo com seu trabalho, e também se sustenta terem sido as tentações carnais. Mas nenhuma dessas soluções parece correta, por pelo menos 3 razões que eu quero trazer para os irmãos. A primeira razão é que a palavra estaca, stauros, indica uma dor quase selvagem, quase impossível de ser suportada. Portanto, não poderia ser uma tentação espiritual, dúvida, não poderia ser perseguição. Era algo que doía mesmo, de verdade. Uma dor quase que insuportável, selvagem. Em segundo lugar, porque a imagem que nós temos diante de nós é de um sofrimento físico. Sofro diariamente. É uma dor. É um esbofeteio dado por Satanás. Ela está na carne, no meu corpo. A imagem que nós temos é de um sofrimento físico, não é de perseguição, nem de remorso, nem consciência, nem qualquer coisa assim. Em terceiro lugar, irmãos, qualquer que fosse o aguilhão, ele era intermitente, ele era dia após dia, hora após hora. Porque apesar de prostrar a Paulo, ele sofria com essa situação, esse espinho não o separava da sua missão. Alguns teólogos sustentam que o espinho fosse o aspecto pessoal de Paulo. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 10, ele diz assim: olha, a presença pessoal dele é fraca, a sua palavra é desprezível. É assim que a igreja de Corinto, alguns irmãos da igreja de Corinto pensavam. Sugere-se também, como esse espinho, uma deformidade, mas isso não é coerente com o sofrimento intermitente que Paulo diz que sofria. Alguns afirmam tratar-se de uma epilepsia, mas seria incoerente também com a sublimidade das revelações que Paulo recebia. Quando nós olhamos para os pais da igreja, Tértulo e Jerônimo, eles sustentavam que Paulo sofreria de uma enxaqueca terrível que prostrava em todas as vezes. Mas ainda há uma outra teoria que sustenta que Paulo tivesse algum problema nos olhos. Em Gálatas, capítulo 4, versículo 15, ele escreve assim, ao terminar sua carta, ele: vede com que grandes letras vos escrevi de próprio punho. Nós sabemos que Paulo normalmente não escrevia suas cartas, ele usava alguém para escrever suas cartas, ele ditava suas cartas, e em Gálatas, no final da carta, ele diz que escreveu com letras grandes. Então alguns creem que fosse um problema de visão. Tem uma tese que diz que Paulo sofreria de ataques crônicos de um certo tipo de malária, que era um vírus, era virulenta, comum nas costas do mar Mediterrâneo. E essa enfermidade trazia todos os sofrimentos que Paulo tinha, como febre, dor de cabeça, insistente, cruel. Mas o que importa, irmãos, é que Paulo orava constantemente a Deus para que Deus o livrasse. Imagine que esse episódio aconteceu 14 anos antes. Ele está falando de um episódio que aconteceu 14 anos antes. Ele orava insistentemente para que Deus o livrasse. Mas a resposta de Deus não foi retirar o mal, mas foi fortalecer o apóstolo para que ele pudesse suportar o sofrimento. Irmãos, o Senhor não nos priva, não priva os seus filhos de dificuldades. Não priva os seus filhos de sofrimento, nem de doenças. Deus capacita cada um de nós, cada um dos seus filhos, com a força necessária a prosseguir, a suportar o sofrimento. A graça de Deus é suficiente para nos fazer suportar o sofrimento. Precisamos, ao sofrer, ao chorarmos, ao derramar a nossa alma diante do Senhor, nos lembrarmos que a força dele, a graça dele, essa misericórdia dele nos sustenta para que nós passemos
por essas dificuldades. Paulo enfrentou com muita frequência a calúnia, o sofrimento contínuo, e ele fazia isso na graça, que pode todas as coisas. A glória da vida é que encontremos em nossa fraqueza a graça maravilhosa, porque a impossibilidade humana, irmãos, é a oportunidade de Deus. Pense, a impossibilidade minha e sua é a oportunidade de Deus de demonstrar com a sua graça que nós podemos suportar tudo isso. A glória da nossa vida é encontrarmos na nossa fraqueza essa graça maravilhosa de Jesus. Quando Paulo faz já pela terceira vez a súplica, ele diz que pela terceira vez, por 3 vezes ele pediu, ele não é atendido pelo Senhor. O mensageiro das trevas, esse aguilhão, esses taurós, essa estaca continua, persiste em trazer a Paulo sofrimento, mas Paulo recebe então uma resposta de Deus. E ele traz essa resposta de Deus aqui na sua palavra, naquilo que ele escreve no versículo 9. Ele diz assim: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça de Jesus pertence a Paulo. Pertence a Paulo até mesmo quando ele precisa suportar aqui os murros de Satanás. Nem mesmo, irmãos, nas horas mais torturantes, Paulo teve dúvidas, ou deveria duvidar do fato de que Jesus lhe dedica a sua graça irrestrita. Essa graça de Jesus é tudo de que ele precisava para viver e para agir. O que nós precisamos, irmãos, para viver, para agir, é compreender que a graça salvadora de Deus nos alcançou como povo de Deus e que nós vamos ter a vida eterna com o Senhor Jesus por toda a eternidade. De acordo com 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, é justamente esse vaso de barro nós somos, que revela que a excelência do poder é de Deus e não de nós, porque assim o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Consequentemente, irmãos, é pela fraqueza do apóstolo que o poder do seu Senhor passa a vigorar de forma perfeita. É isso que importa, que o próprio Jesus se torne visível e grande. Eu te chamo, irmão, nessa noite, para que você olhe para seu sofrimento, sua tristeza, sua angústia, sua depressão, tudo que você está sentindo. Traga isso tudo debaixo da graça do Senhor. Compreenda que o Senhor te escolheu para uma vida muito melhor do que essa aqui. E por isso você pode suportar e pode viver e pode se alegrar nessa graça do Senhor, apesar do seu sofrimento. É isso que importa, que Jesus se torne visível e grande a partir daquilo que você demonstra, da graça que você mostra estar sobre você durante o seu sofrimento. É preciso levar a sério o que Paulo não vive para si mesmo, ele não busca a sua própria honra. Se a sua fraqueza, então, pudesse servir para deixar resplandecer de modo especial o poder e a glória de Jesus, ele concordará integralmente com ela. É melhor ser fraco para que Jesus seja forte em nós. Por essa razão, essa seção da carta, que no início fala das maravilhas, das maravilhosas, das grandiosas experiências de Paulo, também encerra com a confissão da mesma atitude que o Paulo, o apóstolo, assumiu incessantemente. Agora, o mesmo Paulo que esteve no céu, no paraíso, que ouviu palavras doces, inefáveis, que nenhum homem jamais teve a honra de ter, continua valendo. E ele diz assim, olha, de preferência, pois, mais me gloriarei nas minhas fraquezas, porque nelas o poder de Deus se aperfeiçoa. Porque é nelas que o poder de Jesus se demonstra. Se em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 30, essa palavra constava no final da grande lista de seus inigualáveis sofrimentos, aqui ela permanece válida depois que Paulo havia relatado coisas memoráveis da sua vida. Agora, porém, torna-se ainda claro por que razão ele persiste nisso. Ele persiste nisso dizendo que para que sobre mim repouse, ou seja, que habite comigo o poder de Cristo. Esse poder de Cristo
não visa entrar em concordância com a nossa própria força, irmãos, nem unir-se com a nossa própria força, porque isso iria obscurecer a glória do Senhor. Ele revela toda a sua glória unicamente em nossa fraqueza, repousando somente sobre as pessoas que estão conscientes de sua fraqueza. Revele-se fraco para que Jesus te torne forte. Revele-se fraco para que o poder de Jesus se manifeste na sua vida. Revele-se fraco, irmão, e se alegre nas suas fraquezas, porque nelas Jesus te mostra a sua dependência de Jesus. Paulo diz assim, olha, pelo que sinto prazer nas fraquezas, eu não somente me acostumei com elas, eu não somente suporto, mas eu tenho prazer nelas, porque aqui, irmãos, ressoa algo relativo ao mais que vencedor de Romanos 8,37. Em todas as fraquezas eu sou mais que vencedor. Paulo aceita essas fraquezas, todas essas fraquezas de livre vontade, saúda essas fraquezas, não diz isso apenas de maneira genérica, descomprometida, mas de forma real e concreta. Ele tem prazer nos maus tratos, nas necessidades, nas perseguições e angústias, por amor a Cristo, por amor do Cristo. Ele quer que os coríntios possam aceitar os sofrimentos com aquele decidido sim. Sofro, sim, porque é apenas assim que o admirável poder entra na vida do seu apóstolo. Todos eles são sofrimentos por amor de Cristo. Quando, porém, sofrerem por amor de Jesus, o Senhor transformará esses mensageiros sofredores e assim fracos em habitação do seu poder. O poder de Jesus repousa sobre eles, o poder de Jesus habita com eles. Forma-se assim esse paradoxo que Paulo conclui esse presente trecho. Ele diz assim, quando sou forte, ou quando sou fraco, então é que sou forte. É assim que ele termina o versículo 10. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Eu quero, irmãos, concluir. E concluindo, eu lembro que Jesus disse do profeta Ananias, disse ao profeta Ananias, quando Paulo seria curado pelo profeta. O profeta tinha Paulo em péssima conta. A igreja tinha Paulo em péssima conta. Mas Jesus reafirma a necessidade da ida do profeta. Em Atos capítulo 9, versículo 16, ele diz uma coisa que justifica o que Paulo está passando aqui agora. Jesus disse assim, pois eu lhe mostrarei quanto importa sofrer pelo meu nome. Talvez você ouça de Jesus dizer isso. Te importa. Eu vou te mostrar quanto importa sofrer pelo meu nome. Paulo era alguém considerado imprestável para a vida da igreja naquele momento. Mas ele era imprescindível pelo Senhor. Ele era alguém escolhido para levar o evangelho às nações, aos gentios. Alguém que recebeu críticas e injúrias por causa da sobriedade do seu trabalho. Alguém que recebeu revelações e visões do próprio Cristo, que ouviu a voz do Senhor, que foi livrado em diferentes e graves situações, mas também recebeu um sofrimento terrível, do qual o Senhor não o livrou, para que ele soubesse que não era o seu poder que poderia realizar qualquer coisa, mas o poder de Deus, através da sua graça. Cada um de nós, irmãos, recebe de Deus uma missão aqui na terra. Pode ser que alguns de nós precisemos sofrer para reconhecer a grandiosidade do poder de Deus. Pode ser, inclusive, que soframos até a morte, sem que Deus nos dê o alívio que precisamos, o alento para o dia seguinte. Mas precisamos entender, irmãos, que somos limitados em nós mesmos. Nosso dinheiro, nossa sabedoria, nosso conhecimento não nos pode fazer gloriar-nos de que somos capazes e independentes. É Cristo quem capacita, é Cristo quem transforma, é Cristo quem alegra, é Cristo que faz viver de maneira digna cada um dos seus filhos. Por isso, um chamado a vivermos de maneira a expressar o grande amor de Jesus em nossos corações. A graça que suplanta o sofrimento. A graça que transforma o sofrimento em declarações de glória a Jesus Cristo.
o sofrimento que revela uma fraqueza que a glória e que a graça de Deus transforma em revelação de Deus na vida dos seus filhos. É disso que se trata, irmãos. E eu quero aplicar esse texto para as nossas vidas. Irmãos, ao invés de murmurar, busque falar com Cristo a respeito das suas decepções, dos seus sofrimentos, das suas angústias, da sua luta. Certamente Ele te livrará, ou te capacitará a passar por todas elas com a mesma certeza que Ele deu a Paulo: a graça de Deus te basta. E creia nisso. Irmão, cada ser humano tem uma destinação nesse mundo. Ninguém veio aqui simplesmente passear. Por isso todos nós precisamos entender os propósitos de Deus para cada um de nós e nos esforçarmos para cumprir a vontade do Eterno na nossa vida. Saiba, meu irmão, você é mais capaz do que pensa. Talvez você não consiga enxergar ainda o plano todo e fica se desgastando aí em sofrimento e tristeza. Porque seu olhar, meu irmão, está preso nas circunstâncias dessa vida. Você ainda não tem uma projeção de eternidade. Você não tem uma projeção de vida eterna. Acorde. Você é muito mais capaz do que pensa. A graça de Deus te faz mais forte do que você pensa. Irmão, a cada momento, sinta a presença forte e majestosa de Jesus Cristo ao seu lado. Jesus te animando, Jesus te segurando, Jesus fazendo sobre você pairar o seu poder, porque a corrida ainda não acabou, meu irmão. Ainda não acabou nossa corrida, faltam alguns passos mais. Corra feliz a carreira da fé, a carreira daquele que vai para Jesus. Eu quero passar para você algumas lições que a graça ensinou a Paulo e precisa ensinar a você nessa noite. Essas grandes lições que a graça precisa te ensinar. E talvez isso seja feito por meio do sofrimento, como foi feito a Paulo. A graça precisa te ensinar a humildade. Nós somos seres humanos sujeitos a sermos orgulhosos. Alguns privilégios que a vida nos dá têm a tendência de nos desviar da vontade de Deus. Às vezes nós precisamos ser esvaziados por Deus para que a sua graça nos aponte o caminho correto. O caminho da humildade, da simplicidade. Uma outra coisa, uma outra lição que a graça precisa te ensinar, precisa me ensinar, e talvez seja feito também por meio do sofrimento, é a dependência de Deus. Deus deve ser a nossa primeira busca. Mesmo quando somos atingidos por aflições, por sofrimentos, Ele não é o nosso último recurso, Ele é o suficiente recurso, Ele é o socorro bem presente nas tribulações. Uma lição que a graça precisa ensinar a mim e a você, talvez isso seja feito com sofrimento, é a suficiência de Deus. Deus nos socorre todas as vezes em que o buscamos, mas na maioria das vezes o seu socorro é nos dizer que a sua graça nos basta e que ela é melhor que a vida. Deus tem a plena certeza de socorre todas as vezes que você busca, e mesmo quando Ele não afasta o espinho, mesmo quando Ele não te cura, mesmo quando Ele não te muda o estado, Ele te diz: a minha graça te basta, e ela é melhor que a vida. Por último, uma outra lição que eu quero que você guarde nessa noite, é que uma das grandes lições que a graça precisa nos ensinar, talvez isso seja feito por meio de sofrimento, como foi feito com o apóstolo Paulo, é sobre o verdadeiro poder. A felicidade é saber que o poder de Deus toma toda a nossa imperfeição e transforma em fonte de refrigério e de alegria. A felicidade, meu irmão, é saber que o poder de Deus toma essa nossa imperfeição, todas as nossas imperfeições, e transforma todas essas imperfeições em fonte de refrigério e de alegria pela graça de Deus. Eu quero nessa noite dizer a você, o poder vem sempre do Eterno.
podemos vencer, podemos ser mais que vencedores, podemos nos assentar nos lugares celestiais, mas precisamos entender que o poder vem sempre do Eterno. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família nessa noite e nessa semana. Tenha uma semana guardada pelo poder de Deus. Como nós já dissemos, nossa volta aos cultos presenciais, estamos estimando para o primeiro domingo de julho, mas aguardaremos até final de julho, até próximo ao final do mês de julho, para que nós possamos decidir como conselho a respeito da nossa volta ou não ao culto presencial. Deus te abençoe, Deus te guarde, eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa noite, ó Deus, que cultuamos o Senhor, mostra-nos, ó Deus, que a Tua graça nos basta. A Sua graça basta, ó Deus, apesar dessa pandemia, apesar do sofrimento de tantos amigos, parentes e irmãos que nós vemos sofrer e às vezes o Senhor tem levado para junto de Ti. Mesmo nessas situações, ó Deus, quando o nosso coração se constrange, quando o nosso coração se aperta, quando a nossa alma se derrama diante do Senhor, nós entendemos que o poder para suportar tudo isso só pode vir do Senhor. Nos ensine e nos sustenta pelo poder da Tua santa e bendita palavra. Seja conosco, seja com a igreja do Senhor nesse mundo todos os dias. E, ó Deus, derrama a Tua graça sobre cada um de nós, todos os dias, constantemente, para sabermos, ó Deus, que na nossa fraqueza, a Tua força, o Teu poder, a Tua graça ministra louvor e glória ao Teu Filho Jesus. Seja assim, agora e para sempre. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, não somente hoje, mas para sempre. Amém, amém e amém. Tenha uma boa semana, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, o Senhor te dê a paz. Fiquem com Deus e até a próxima.